Estimado ouvinte, muito bom dia. Já está no ar o programa Desafiando o Silêncio na Rádio Eclésia, emissora católica de Angola, nas frequências dos 97.5 e 89.3 ou ainda o site www.radioeclesia.org. Mulheres de Sucesso é o tema reservado para esta quinta-feira, 25 de julho de 2019. Vamos ouvir histórias de mulheres que na primeira pessoa contam o seu percurso de vida até chegarem onde estão. Queremos com isso incentivar as outras mulheres a vencerem barreiras e também terem uma participação mais ativa na nossa sociedade. Já sabe, o Desafiando o Silêncio é uma proposta do Fórum de Mulheres Jornalistas para a Igualdade de Gênero, com o apoio da Open Society, que juntos trabalham no projeto Comunicando pela Igualdade no Gênero. A nossa equipa de trabalho é constituída pela Josina de Carvalho na realização, produção de João Faria, técnica de Wanda de Carvalho, a apresentação é do José de Belém. Desafiando o Silêncio, um programa do Fórum de Mulheres Jornalistas para a Igualdade de Gênero. Com apoio da ajuda das igrejas norueguesas, NCA. Recordamos então que o Desafiando o Silêncio de hoje traz como tema Mulheres de Sucesso, e as mulheres de sucesso que temos como convidadas são a senhora Navita Ngolo, deputada do Grupo Parlamentar da UNITA. Muito bom dia, bem-vinda. Muito bom dia, caros ouvintes, aliás, essa televisão habitual. Eu hábito. Pois é, caro jornalista, queridas colegas, minha reverenda, é um prazer estar do seu lado nesta manhã. Igualmente, obrigada. Exatamente, e a próxima convidada é justamente a reverenda Diolinda Dorcas Teca. Seja bem-vinda uma vez mais. Aqui, pelo menos no programa Desafiando o Silêncio, é a primeira vez, mas na rádio não é esta a primeira, com certeza. Bom dia, bem-vinda. Muito obrigada pela recepção. É, na verdade, um grande prazer voltar a esta casa da Rádio Eclésia e um abraço a todos que nos escutam. Com certeza. Contávamos ter também mais uma senhora, infelizmente não se faz por razões devidamente justificadas. Vamos então poder contar com ela só nas próximas edições. Pedimos igualmente a participação dos nossos ouvintes através do terminal telefónico 934 90 64 73 e então vamos ao desfile daquilo que nós trazemos, aquilo que nós queremos saber em relação às mulheres de sucesso que nós temos aqui em estúdio. Para já, não temos hoje reportagem à semelhança das edições anteriores e pedimos desculpas também aos nossos ouvintes pelo relativo atraso nesta edição, pelo que esperamos que ainda assim venhamos a satisfazer as vossas necessidades já habituais aqui no programa Desafiando o Silêncio. Vamos então à pergunta inicial. Gostávamos de inicialmente saber do percurso de vida de cada uma de vocês. Vamos começar pela deputada Navita Ngolo. É muito jovem, sei que o percurso se calhar ainda estará ao meio, ou se calhar ainda nem ao meio estará, mas o facto de ter ascendido a uma função tão nobre e importante faz com que as pessoas e enfim, toda a sociedade olhe para si como sendo uma pessoa de sucesso, ainda assim. Exatamente. Sucesso com muitas responsabilidades. Exatamente. Qual é o seu percurso? Muito obrigada pela oportunidade que me dão de partilhar um bocadinho da minha história, que acredito que ainda está no princípio, como se diz, o melhor ainda está por vir, em nome de Jesus. Portanto, dizer que o meu percurso começa mesmo desde a minha infância, desde que Deus me trouxe a este mundo, no município do Cuxi. Eu nasci exatamente em 77, quando o calor da guerra, depois de 75, quando Cubango estava no auge, e portanto a minha infância foi toda exatamente nas chamadas terras livres de Angola. Jamba, como todo mundo sabe, Jamba foi o bastião da resistência da UNITA.
e portanto tão criança. Preocupei-me exatamente em participar, mesmo lá nos grupos de infância da igreja, também nos coros da igreja evangélica congregacional, e portanto já fui. Eu lembro-me que a minha avó, a mãe do meu pai, em casa o avô era o meu ativismo tão jovem, e às vezes eu fugia mesmo para participar. Lá chamavam chamas, né? Chamas para uma formação política e tal. E lembro-me que nas localidades, sobretudo, havia uma localidade chamada Chilembo Chute 1, Chilembo Chute 2, eu já gostava de declamar poemas. E tão pequena, como aquilo era preciso muito tempo, não é? E eu tinha que ser levada assim pelos manos aos ombros para eu poder ir e declamar o poema. Havia um poema que eu gostava muito, que era da autoria do Dr. Savimbi, Eu com Meu Pai. Portanto, eu já tinha esta força, tinha irmãos, primos em casa, mas eu era que fugia para participar das atividades políticas e portanto, também participei com tenra idade no grupo coral, na nossa igreja, sobretudo na localidade da Boa Esperança, Mitombamba, e portanto essa veia de participar no público vem desde pequena. Mas bastante estimulada por pessoas que a rodeavam, certamente. Exatamente. Em casa era muito interessante porque o meu avô gostava. A minha avó dizia, mas ali, isso aqui, mas... E, portanto, foi sempre assim. E depois eu dizer que os meus estudos primários, secundários, praticamente todos foram na Jamba e na Boa Esperança, até a 9ª classe, pelo menos. Aos 16, 17 anos, eu tive o meu primeiro emprego na Voz da Resistência do Galo Negro. Era locutora? Sim, eu tendo sido uma das melhores alunas do liceu, portanto, os melhores alunos foram escolhidos para fazer, do Liceu do Mitombamba, da Boa Esperança, para fazer um curso intensivo de jornalismo. Portanto, eu acabei por entrar com um grupo de meus colegas como locutora de um programa que era romântico, Nós, Você e a Noite, e também redatora, então na secção de redação. Okay. Ao mesmo tempo, o sítio onde eu estudei chamava-se, na altura, havia uma organização dos estudantes de Angola Livre, chamava-se Urial, e portanto eu penso que era mesmo aos 15 anos, eu já tinha sido escolhida como secretária para os assuntos do gênero e infância da secção D, chamava-se a secção D, havia a secção A, B, por aí fora, e é só para dizer que esta veia que eu tive... Era assim um movimento que estava ligado à Jura, por exemplo? Não. Sua idade? Não, foi um movimento que estava ligado aos estudantes. Okay. Portanto, nós éramos estudantes de vários liceus, Liceu da Boa Esperança, havia o Liceu da Jamba, havia o Liceu do Capembe, por aí. Portanto, Luengue, esses liceus criavam estas atividades estudantis, okay, primeiro para aprenderem como é que se debate. Nós já tínhamos temas para apresentar naquela altura e era um movimento de estudantes das terras livres de Angola. Ana Vita era a coordenadora deste movimento? Não. Eu, na minha secção, nos anos 1990 e acho que é 94, 95, portanto, eu era uma secretária dos assuntos do gênero da secção D, de uma das secções. Portanto, é ali onde começa... Aos 17 anos, aos 15, 16 anos, 16 sim. anos. E ali, ao mesmo tempo, comecei a trabalhar. Lembro-me que é o meu primeiro emprego, porque já davam algum salário em randes, não é? O meu primeiro salário foi exatamente na Vorgan, e foi a primeira experiência de trabalho que eu tive, e se calhar por isso é que não tenho muito problema hoje com debates, com outras coisas, porque tive essa escola.
por outro lado, dizer que depois disso vou para o Bailundo, não é? Termino, portanto, ali faço a 11ª, por exemplo, a 10ª classe. A 10ª classe. A 10ª classe termino no Bailundo, e dali com meu pai, como todo mundo sabe, viemos para Luanda, e aqui com os documentos que eu tinha do outro liceu, lá das Terras Livres, portanto, entro para o PUNIV. O PUNIV daqui de Luanda, não é? Ali no Mutu, né? Pois, para fazer a 11ª classe. E aqui era o final do pré-universitário. Portanto, com muitas greves, passo imediatamente. Acho que desde o princípio do ano nem tínhamos feito 3 meses, já eram 3 greves. E eu disse ao meu pai: eu não consigo ficar numa escola assim, não estou habituada. Isso de greve para mim não cabia na cabeça. E portanto para mim estava a perder um bocadinho de tempo e tal. E o meu pai decide então colocar-me no colégio Elisângela Filomena. E ali termino a 11ª, e em simultâneo começo à noite o ano 0 de Economia na Universidade de Lusíada de Angola. Portanto, é licenciada em Economia ou deu outros passos? Sim, depois do ano 0 na Lusíada, depois mudo, quando a Universidade Católica abre. Perfeito. Portanto, passo para a Universidade Católica, onde me licenciei exatamente em Economia e Gestão, e dali, na qualidade, depois de ter conseguido, portanto, uma bolsa de estudo pelo Ministério das Pescas, em 2007, por concurso público, eu lembro-me que eram 3 vagas para o gabinete do planeamento e estatística deste ministério, eram 3 vagas, e que eu, graças a Deus, tive a máxima nota, 20 valores. Por concurso público, entrei para este gabinete como técnica superior de 2ª classe. Nesta altura, já era também funcionária da CIAST, portanto, na Comissão de Justiça e Paz. Trabalhava com agora, né, arcebispo Dom Belmiro. Não, é bispo, é bispo. Com o bispo Tshisekedi e outros, o doutor Amandio e tal. Agora a nova secretária dos Direitos Humanos, a Ana Celeste. Portanto, começamos a produzir. Eu era analista dos assuntos econômicos, portanto, da CIAST nesta altura. Enquanto também, paralelamente, continuava com a minha atividade política. Pois já estava mergulhada na política nesta altura. Já nessa altura também. Mas nesta altura, qual era a atividade política que exercia? Nesta altura eu era membro do Comitê Nacional da Jura. E depois também, nesta altura que eu estou a dizer, era exatamente coordenadora da Comissão dos Assuntos Econômicos e Financeiros da Jura. E depois, mais tarde, acho que em 2008, sim, eu entro para a Comissão Política da UNITA, e começo, portanto, de forma mais ativa também. Pois, e aí até chegar a deputada foi um percurso. Depois de entrada na Comissão Política, chegar a deputada foi um ato natural. Ali começou, depois, como sabem, em 2010, eu passo para secretária-geral adjunta da Jura, de um lado, e no final acabei por ser secretária-geral interina da Jura, e foi nesta função que em 2012, portanto, sou eleita, até não fui eleita, eu entro na Assembleia em substituição do presidente do partido que abdicou do mandato, tendo em conta a sua agenda, e por questões de incompatibilidade tive que deixar como eu posso dizer, suspensão o meu funcionalismo no Ministério na altura já Agricultura e Pesca, mas já nesta altura como técnica superior de 1ª classe. Já tinha feito mais um upgrade. Já tinha avançado mais. Já tinha avançado mais uma categoria na função pública. E, portanto, 2012, eleita deputada da Assembleia Nacional. Agora também em 2017. Sou membro da 5ª Comissão da Assembleia Nacional. Agora
segunda vice-presidente desde o grupo parlamentar da UNITA, membro do Comitê Nacional da Lima, já saí da Jura, já estou na Lima agora. Hoje é preciso gerir bem a carreira e, portanto, também membro do Comitê Permanente e da Comissão Política da UNITA. Então vou fazendo muito assim bem. também vou aumentando também o meu conhecimento e daqui a pouco já vamos colocar outras questões relativamente às suas ambições políticas, né? Já que está, pelos vistos, não tem como sair dessa. Está mergulhada de cabeça aos pés na política. Nasceu na política e continua na política. Já estou mesmo na chuva. Agora, o caminho é oposto, mas é praticamente o mesmo, porque também é de sucesso. Nós temos aqui a reverenda Diolinda Dorcas Teca. Há muita coisa que eu creio que os ouvintes gostavam de saber mais da reverenda. Como é que começa o seu percurso até chegar a esta mulher bastante dedicada a Deus e com responsabilidades muito grandes, e agora é secretária-geral do SICA? Mais uma vez agradeço. Quando recebi o convite e disseram-me que faria parte desta conversa das mulheres de sucesso, mas uma das perguntas que me coloquei é: que sucessos? Bom, como filhas de Deus, temos na verdade uma gama de sucessos, um conjunto de sucessos que é preciso reconhecer, e então é isto que nós gostaríamos de partilhar. Diolinda Dorcas Teca é o meu nome, cristã, nasci numa família evangélica e de pastores mesmo, porque o meu avô e a minha avó e minha xará foram os primeiros alunos na missão de Quicaia, o IJA. Infelizmente, a minha xará, a velha Dorcas, apesar de ter passado pela mesma formação com o avô, ela não chegou a ser pastora, mas tinha uma visão extraordinária relativamente à missão evangelística. Mas o avô Totó, como nós o chamávamos, Antônio da Silva, ele chegou a ser pastor. E foi um pastor muito bem conhecido na província do Ije, precisamente para aquela área do município de Songo. Estando a viver um bocadinho com os meus pais, aliás, com os avós, às manhãs, às 5 da manhã, fazíamos aquele culto muito cedo. A avó fazia-nos acordar às 5 e tal para o momento devocional. E, claro, os meus pais também depois tornaram-se diáconos, evangelistas, etc. E comecei a cantar na igreja muito cedo. Eu creio que aos 9, 10 anos já era corista. E aos 11, 12 fui dirigente do grupo coral, tão pequena que era, baixinha. Dirigia os mais velhos, os adultos. E se calhar tinha que usar um banco. Tinha que usar um banco, é verdade, é mesmo isso. Usava um banco para dirigir os adultos. Interessante. E então lá fui andando. E em termos de igreja, foi praticamente em 1982, quando depois a igreja precisou alguns jovens para fazerem a teologia no Seminário Emanuel Unido, no Ambo. E assim formei-me no Ambo de 1982 a 1986. Foram 4 anos de formação. O Seminário Emanuel Unido é uma instituição ecuménica onde formava-se naquela altura e até hoje são formados pastores da Igreja Metodista Unida, Igreja Congregacional e Igreja Evangélica Reformada de Angola, porque sou pastora também da Igreja Evangélica Reformada de Angola e recebi a minha base teológica no Seminário Emanuel Unido, naquela altura. Reverenda, não encontrou só, aliás, as duas, penso que não encontraram só um mar de rosas nos vossos percursos. Houve dificuldades? Que dificuldades encontrou no seu processo de formação?
É bem verdade que foi numa Formação altura e também processo difícil. da ascensão até ao cargo que ocupa nos dias de hoje. Evidente. Quero começar a partir da própria formação. Estando mesmo no Seminário Manuel Unido como estudantes, naquela altura, em 1982, claro que era o PAM, a Funcionária e tantas outras organizações, e tivemos momentos difíceis, que não tínhamos um pequeno almoço, nem almoço e jantar. Em alguns momentos que nós alimentávamos de arroz, praticamente sem um acompanhante devido. Pensou em alguma vez em desistir? Não, por causa das era dificuldades? difícil, eu não sei. Até agora perguntamos-nos o que realmente motivou-nos a estar lá, não é? Mesmo passando por algumas dificuldades. Mas eu creio que é mesmo da vocação, foi a vontade de Deus. É que Deus já tinha um rumo, tinha um caminho para cada um de nós. De maneiras que foram poucos que desistiram por causa das dificuldades. O que muito nos motivava é o ambiente fraterno e também o tipo de aulas, de disciplinas e não só. O ambiente pedagógico, eram mesmo pastores dedicados à formação do futuro pastor. Havia outras senhoras? Haviam sim, tenho aqui a recordar, nós tenho até hoje a pastora Hilda Valério, como mãe, amiga, professora. Esta até hoje deixou marcas na minha vida profissional e espiritual. Foi professora de educação cristã, história da igreja cristã e liturgia. Mas, no que concerne o conjunto de alunas, sim, tivemos muitas. A reverenda Hilda Ungulo, da IECA, a Rebeca, a Adelaide Catanha, a Eva das Dores, a atual, a pastora Elvira da Silva. São igualmente Ivalina, mulheres de sucesso nos dias de hoje? São sim de sucesso. Têm paróquias, muitas delas já exerceram o cargo de superintendentes, isto para a Igreja Metodista, não é? E também para a Igreja Congregacional. Temos, por exemplo, a pastora Adelaide Catanha, que é a atual diretora do seminário do Donde, seminário teológico. Temos também a Rebeca, que é professora, a Adelaide parece, reverenda, parece que no campo religioso parece tudo muito fácil, algum campo para as mulheres progredirem. Não será o mesmo com a carreira política? Que dificuldades tem encontrado na vida? Não. Ou está tudo bem, o percurso foi normal? Em qualquer carreira religiosa, no mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo. Eu venci o mundo, não é verdade? Portanto, o mundo é isto tudo, é a política, é na religião, é na cultura. Há sempre dificuldades. Aliás, desde... como é que posso dizer? Às vezes nós também, a primeira dificuldade até começa conosco, às vezes não sabemos bem o que nós queremos. Às vezes, mas será que estamos certos? Será que não estamos certos? Dificuldades no percurso, sobretudo, no percurso de resistência, não é verdade? Há períodos um bocadinho difíceis, às vezes de alguma escassez mesmo de alimentação. Aquilo era luta aqui, luta acolá, mas é mesmo neste período em que, sobretudo, acreditar era uma forma de querer. Viemos aqui para isso, e nós crianças encarnamos em que viemos aqui por uma causa e daqui a nada. Aliás, era Menongue, ponto de partida, Luanda, ponto de chegada. E chegamos. E portanto, e as dificuldades, de facto, eu sobretudo digo, porque eu fui uma criança que, aos 4 anos, por exemplo, o meu pai, eu nasci, os meus pais, quer dizer, praticamente não me lembro de ter visto os meus pais juntos, não é verdade? E o meu pai, como todo mundo sabe, o senhor Eugênio, general Mano Vacola, portanto, eu tive que sair da minha mãe aos 4 anos e depois
ter que ficar com os meus avós e os avós, quer dizer, de criança há sempre aquela, onde é que está a mãe, onde é que está o pai tem atividades muito agitadas. E em relação à própria ascensão na carreira política, barreiras, por exemplo, há sempre, digamos que o facto de serem senhoras, encontrarem pessoas que eventualmente as barreiras para as mulheres não estejam a par das vossas conquistas. As barreiras para as mulheres, devo dizer, que são internacionais, são universais. Primeiro, a primeira barreira é que, às vezes, quer dizer, a mulher é sempre alguém que, será que é capaz, não é capaz? E depois há barreiras até entre as próprias mulheres. Há barreiras entre as próprias mulheres. Nós, mulheres, às vezes não acreditamos nem em nós mesmas e também não acreditamos nas outras. Por isso é que vemos hoje que, num processo de eleição, por exemplo, uma mulher e um homem, pode haver maior parte na sala, mulheres, mas o homem acaba por ganhar. Portanto, nós temos essas lutas, temos barreiras culturais, barreiras pessoais, um monte de barreiras. Sentiu isso ao longo deste percurso até com chegar certeza. ao lugar em que está? Sinto, sim, senhora. Mais barreiras por parte de mulheres que por parte de homens? Bom, os homens é que são a barreira fundamental das mulheres. É visível. Mas eu sou é visível, essa barreira é visível. Mas eu sou daquelas que acho que nós podemos impor-nos. A depender das metas que traçarmos, a depender dos objetivos que traçarmos. Eu penso que para atingirmos os nossos objetivos precisamos de uma força interior, porque se olharmos para as forças externas, não vamos a lado nenhum. E nesta sociedade, infelizmente, as forças externas são muito terríveis. E se olharmos para os Golias externos nossos, nós não andaremos. Mas é preciso entender que, acima de tudo, e a reverenda diz muito bem, eu também sou neta de pastores, tanto de um lado, bom, do lado paterno, os meus avós eram pastores, o reverendo Cavitangolo, ali nas missões do Donde e tal. Portanto, este condão religioso também me permite ter fé suficiente, às vezes para cima, às vezes para baixo, de dizer que posso, tudo posso naquele que me fortalece. Quem olha para vocês? E para o resto do que vem é simplesmente autocapacitar-nos, aproveitar as oportunidades para nos capacitarmos, não é? Abraçarmos pessoas que nos fazem crescer, sobretudo, e ajudarmos aqueles que estão ao nosso redor e que precisam da nossa mão. Perfeito. E conjugando esses esforços, eu penso, sim, senhora, que podemos, é possível. E as mulheres, sobretudo, precisam de limar, precisam de debater mais sobre os seus estigmas, as suas crenças. Precisamos de mudar, porque a noção de inferioridade muitas vezes parte de nós mesmas. Quem olha assim para vocês e sendo mulheres de sucesso, né, imagina que vocês estão apartadas de determinadas tarefas, sobretudo tarefas ao nível do lar. Como é que vocês conciliam a vossa vida doméstica com o trabalho que realizam? Com os outros trabalhos, esses que vos dão maior, digamos, que protagonismo na sociedade? Deixa-me só dizer, quando, uma experiência pessoal, quando terminei o Seminário Emanuel Unido, depois fui trabalhei depois com as mulheres da minha igreja. Depois de algum tempo volto para o Seminário Emanuel Unido para dar aulas. Depois de 3 anos eu vou para a República Democrática do Congo com o esposo. E foi interessante, quer dizer, estudante, e depois fica grávida, que deve depois preparar a tese. Aquilo é cuidar dos estudos, da casa, dos filhos, do esposo e da igreja. O que nos move é realmente aquilo que a senhora deputada disse, é a força interior. É preciso acreditar-se a si mesma, que você tem um certo poder, um certo potencial, tem uma certa autoridade para realmente exercer aquilo que as outras fazem.
na verdade, quando perdemos o autoestima, isto faz com que destrói até os dons, o talento que o Senhor colocou em si. Mas quando reconhecemos que não, sou pessoa e que mereço dignidade, e para merecer dignidade preciso também de fazer isto e aquilo, a pessoa move-se por esta força interna, por esta energia. E a deputada disse muito bem, é preciso reconhecermos também aquelas pessoas, aqueles amigos, familiares, etc., que colocam em nós uma pequena chama. Pois. Há sempre vocês tiveram essa chama. Os mentores. Há sempre pessoas que procuram, quer dizer, mesmo sem ela contar, ela acaba por influenciando as nossas vidas. Tenho aqui a reconhecer, por exemplo, o esposo é alguém que realmente foi motivado. Um grande suporte. E evidente, faz isto, faz aquilo, então a gente foi. Precisamos de reconhecer isso. E os filhos também, por vezes, acabam por ser também nossos mentores. E eu tive um desafio. Quando fui para o Seminário Emmanuel Unido, alguns membros da família perguntavam-se, mas foi para o curso pastoral para fazer o quê? Pois o pastor não ganha, não tem salário. E depois, quando aperceberam-se de que também o noivo era pastor, diziam, ei, meu Deus, isto aqui é um desafio. E a deputada, tem encontrado esse suporte do seu companheiro? Dizer que o meu primeiro suporte são mesmo os meus parentes, sobretudo o meu pai, sobretudo do lado da ciência, buscar conhecimento. O meu pai é daqueles que vocês a estudar, sobretudo quando te visse à noite, na calada da noite ali, amarrada aos estudos, parecia, ele próprio não dormia, ele é que vinha dizer, queres mais café? E por aí fora. Este lado de buscar o conhecimento, de termos objetivos na vida, que os pais são o suporte fundamental para nós. Nós tivemos só alguns, nesta coisa da política, o meu pai, por exemplo, dizia, você, carreira profissional, mas eu dizia, eu vou fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Portanto, tivemos esse não, política, não. Mas ou seja, o seu pai não queria que entrasse para a política. O pai não queria que eu me inclinasse muito. E o que é que eu encontrei? O que é que eu fiz? Eu preferi fazer as duas coisas, para que ele não se sinta traído, não é verdade? Mas que ele que nos incentiva a procurar conhecimento, a sermos mais profissionalizados, mas por aí e estamos aqui, graças a Deus. E hoje, de facto, também ele olha para mim e diz, minha filha é um orgulho. E mais, claro que conciliar o casamento, conciliar a família, conciliar com o trabalho, é preciso sabedoria, mas porque o equilíbrio de uma pessoa depende desta conciliação. Nós precisamos levar essas coisas. Não é fácil. Às vezes falhamos, porque já viu uma esposa às vezes chegar 22 horas em casa porque estava na reunião, ou porque está no debate. Eu, por exemplo, quando estou na sexta-feira na TPA, no Política no Feminino, eu chego a casa às 23, porque assim saí de manhã. Quer dizer, você tem que ter um parceiro, e o meu marido é uma bênção. Deus também coloca mesmo as pessoas certas, porque aquela calmia dele, aquele apoio, pronto, entende? Aliás, porque ele diz que também eu, quando te conquistei, já estava mesmo nessa vida, mas eu tinha que me preparar. Mas você sente-se realizada enquanto política? Quer dizer, sentir-se realizada é aquilo que se diz que ainda estamos no caminho, né? O melhor ainda está por vir, não é verdade? Eu ouvi, por exemplo, ontem declarações de que haveria uma mulher como candidata à substituição do presidente Zé Chabacuva. Pensa nisso? Bom, dizer que, para mim, eu penso que nós devemos, tudo tem o seu tempo.
tudo tem o seu tempo e é preciso também as pessoas primeiro analisarem a sua volta e que às vezes dar passos mais do que os nossos pés não pode dar certo. Eu não posso descartar essa possibilidade daqui a alguns anos. Mas eu penso que ainda tenho tias, tenho manas que estão preparadas, têm mais experiência do que eu e que podem, sim senhora, neste congresso aparecer como presidentes, como candidatas à presidência da UNITA. Eu tenho uma referência muito importante, que é a mais velha Miraldina Jamba. É uma mulher com historial, é uma mulher que fez história e que tem capacidades suficientes para um dia aparecer, quem sabe agora. E nós, com certeza, ainda bebermos mais um bocadinho das experiências dos mais velhos, vamos nos guindando, vamos nos preparando para que no tempo certo, e porque as coisas de Deus, porque às vezes também não é bom, não é só a nossa vontade que deve. Já pensou em algum dia ser presidente da Deus. República de Angola? Deputada? Eu costumo dizer que tudo é possível. Referenda. E se colocarmos acima de tudo a vontade de Deus, nós podermos alcançar coisas impensáveis. Aliás, Deus diz que aquilo que você não pensou e não viu, eu posso realizar na sua vida. Pelo que eu entrego, às vezes, o meu destino está nas mãos deles. Quem sabe? Quem sabe. Reverenda, sente-se realizada? Ainda não. Onde pretende chegar? Por mim, o sentir-se realizada é o trabalho forte, profundo com as comunidades, olhando sobretudo às necessidades das comunidades. Exatamente. Na verdade, é todo um caminho. Precisamos de um trabalho ainda forte com as igrejas, não apenas as igrejas membros do SICA. Precisamos de reforçar ainda a cooperação com as outras igrejas irmãs. Precisamos de trabalhos com as comunidades de base. Então, digo que a realização no total ainda não, mas continuamos sonhando naquilo que a gente pode fazer, mas sempre com a ajuda de Deus. Uma palavrinha, já agora uma palavrinha em relação às mulheres na vida pública. Disse que são escassas, não é? Não são à medida da quantidade nem da qualidade que se nota. Já que vocês têm esse estatuto, que conselhos deixariam? Logo na criação do mundo, Deus teria criado só o homem. Deus teria feito apenas o homem, sem a mulher. Mas logo na criação, Deus disse que é bom que eu faça alguém, uma adjutora, e que seja idônea. Eu gosto muito dessa expressão, a idoneidade, não é, dada à mulher. Eu penso que o que o mundo precisa de fazer é empoderar seriamente a mulher. Quando a responsabilidade é dada, não estou aqui a dizer que os homens não, mas uma responsabilidade dada a uma mulher é que ela carrega consigo o gênio materno em todo lugar. Quer dizer, encara o homem adulto como criança e que merece cuidados dela. Então, eu penso que o que o mundo precisa de fazer é empoderar a mulher em diferentes áreas para que ela sobressaia e implante ou então coloque aquele potencial que ela tem para o exercício das suas funções, tanto a partir da família como a partir e depois na sociedade. Então eu penso que a multiplicação de escolas será bom. Ainda não estamos satisfeitas com o número de mulheres líderes que nós temos em várias esferas da vida, mas eu acho que precisamos de trabalhar muito para que seja mesmo o tal 50-50, 50%, muito 50%. Bem. Deputada, uma última palavra. Eu dizia também que a realização pessoal não é a mais importante.
começaria por dizer isso. A realização pessoal não é o fim único de uma mulher de sucesso. A realização pessoal, o que é sucesso tem que ser aquilo que você olha para a comunidade, para uma Angola igual para todos, uma Angola em que os seus filhos tenham oportunidades iguais, a pobreza, a miséria, esta fome que vemos não seja mais um facto e que a Angola se desenvolva de forma harmoniosa. Para mim, esta seria a realização da minha vida e por isso é que vamos continuar na política, na função pública para ajudar o nosso país a crescer. Por outro lado, a questão das mulheres, a participação na sociedade, é aquilo que dissemos. As mulheres devem tomar consciência, primeiro, das suas capacidades, porque elas podem. Segundo, devem preparar-se, porque ninguém nos vai dar lugar ao sol de bandeja. Nós temos que conquistar esses lugares, nos capacitando, nos apoiando umas às outras e, sobretudo, participarmos de forma ativa a partir das nossas casas, nas comunidades onde estamos e até as mulheres que estão nos órgãos de decisão terem a obrigatoriedade de fazerem com que a legislação seja mais favorável às mulheres, desde as oportunidades para elas poderem participar nas empresas, na função pública, os empregos, porque as nações que criaram leis que priorizassem a mulher, sobretudo para oportunidades de emprego, desenvolveram-se rapidamente, por causa da dimensão da mulher na família e na sociedade. De resto, eu penso que estamos abaixo. Eu não sou daquelas 50-50, sou daquelas, por exemplo, se tivermos 60% de mulheres que são capazes e podem fazer, não faz mesmo mal os homens estarem nos 40%. Muito bem. Porque a sociedade é dinâmica. Infelizmente já Nós não temos podemos muito nos tempo. dividir assim só porque há homens e mulheres. Se houver mulheres capacitadas, Ruanda está ali, 60% das mulheres no parlamento, no executivo, em todas as áreas. Angola também pode, Muito porque bem. as mulheres têm força. Muito obrigado, deputada Ana Fita. E assim termina o programa Desafiando o Silêncio. Mulheres de Sucesso foi o tema em abordagem nesta quinta-feira, 25 de julho de 2019. Agradecemos as nossas convidadas pela presença. Deputada Ana Fita, muito obrigado e contamos consigo em outras ocasiões. Muito obrigada, muito obrigada. É um prazer dividir aqui a audiência com a minha reverenda. Reverenda, muito obrigado por ter vindo. Eu saio daqui Obrigada, sim. mais abençoada. Amém. Obrigada, amém. Amém. Reverenda, Todo um muito prazer obrigado. Também Obrigada. estar aqui com a deputada que a vejo apenas pela televisão e hoje de perto. Muito obrigada. Muito bem. Bom, este programa é da responsabilidade do Fórum de Mulheres Jornalistas para a Igualdade de Gênero, com apoio da Open Society. Depois desta edição, atenção, vamos observar uma pausa de sensivelmente 2 semanas e no regresso vamos trazer conteúdos emanados de trabalhos de investigação em torno da exploração de inertes, suas consequências no seio das comunidades e para o meio ambiente. Despedem-se a Josina de Carvalho na realização, produção do João Faria, técnica de Wanda de Carvalho, a apresentação do José de Belém. Até dentro de 2 semanas. Estamos juntos. Obrigada. Obrigada. Desafiando o Silêncio. Todas as quintas-feiras, das 9 às 10 horas. Um programa do Fórum de Mulheres Jornalistas para a Igualdade de Gênero. Emitido aqui na Rádio Zásia, emissora católica de Angola.